Queridos, podem se assentar, podem ficar à vontade. Nós louvamos a Deus por podermos cantar louvores a Ele por toda a sua obra perfeita. Obra essa que nos dá a alegria da salvação e a bênção de podermos nos reunir em culto para dizer a Ele o quanto nós somos felizes e quanto nosso coração se alegra. Nós queremos convidar a todos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 107, onde nós estamos estudando esse texto. Agora é a quarta mensagem que nós temos nesse texto. Nós leremos do verso de número 23 ao verso 32. E a palavra do Senhor diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfego na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exultem também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por tudo aquilo que tu és. E te agradecemos em especial agora pela tua palavra, verdade do Senhor, revelada pelo Senhor, que nós abrimos para estudar. Nós sabemos, ó Pai, que temos limitações para compreender, a não ser que o teu Espírito nos ilumine a mente. E nós te pedimos que socorra, ó Deus, que o Senhor esteja iluminando-nos para que possamos compreender a tua verdade. E mais do que isso, para que a tua palavra venha ser instrumento poderoso do Senhor para nos pastorear. Ó Deus, abençoe a cada um de nós que agora participamos do culto e que vamos meditar na tua palavra. Faça a tua obra em nós, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como lhes disse, essa é a quarta mensagem que nós temos nesse salmo, onde nós encontramos o salmista, que nós não sabemos exatamente quem foi, apresentando razões pelas quais as pessoas podem vivenciar momentos de angústia na vida. Nesse texto aqui, ele vai falar da angústia do marinheiro no meio dos perigos do mar. Esse vai ser o foco que ele vai trazer. Até aqui ele falou de outras angústias. E em cada uma dessas palavras do salmista, a grande intenção dele é conduzir as pessoas a se identificarem com a realidade das suas vidas, como necessitados da bondade de Deus. Mas também levar os seus ouvintes a contemplarem um Deus verdadeiro, pronto a ouvir as suas vozes de clamor. Porque esse Deus age com ouvidos atentos, coração pronto a agir com amor, misericórdia, salvação, libertação. É exatamente essa a ideia que nós vemos em todo o texto. A primeira figura que nós estudamos, ele fala daqueles que estão presos no deserto. A figura é o deserto. Aquele lugar
onde quando alguém fica sem referencial, sem rumo, não sabe para onde ir, passa fome, passa sede, se sente sem segurança, não sabe de forma alguma onde está a cidade onde ele vai poder encontrar tudo aquilo que ele precisa. Depois, a segunda figura que o autor nos leva a olhar é daqueles que estão aprisionados no pecado. E ele nos leva a perceber que existem pecados que têm a capacidade de nos aprisionar, têm a capacidade de nos fazer escravos dele. São aqueles pecados que nós vivemos com eles, mas nós podemos, pela graça de Deus, vencermos tudo isso. E ele nos mostra que esse Deus é um Deus que quebra os grilhões do pecado. É aquele que arranca as amarras de ferro das nossas pernas e nos dá liberdade na intimidade com Deus, uma nova vida. Semana passada nós vimos sobre aqueles que estão adoecidos por causa do pecado. E o pecado mais claro que a gente percebe ali é o da pessoa que tem o foco nela mesma, o egocêntrico, o egoísmo. E nós vimos que o texto fala daquele que acha sábio o seu próprio coração, os seus próprios pensamentos e age com estultícia, com falsa sabedoria. E ele vai no devido tempo, pela clareza da vida, perceber que tudo que ele fez não levou a lugar nenhum, porque os seus pensamentos, a sua força, a sua vida precisa de algo mais do que aquilo que ele mesmo pode providenciar para si mesmo. E hoje nós chegamos e o texto vai falar de marinheiros. O marinheiro é aquele que vive no mar, trabalha no mar, que pelo tempo em que ele já trabalhou no mar, ele aprende ou aprendeu as técnicas para viver naquele lugar. Ele não se aventura a entrar num barco, num navio, e seguir rumo ao mar, e entrar bastante dentro do mar, a não ser que ele saiba coisas fundamentais para que ele possa sobreviver. Por quê? Porque dentro do mar, ele está sujeito a intempéries. E não dá tempo para voltar atrás. Ele vai ter que enfrentar. Essa é a visão que nós encontramos aqui, o salmista nos passando. Eu vou falar sobre o tema marinheiros naufragados, dando a ideia de marinheiros que realmente, apesar de serem marinheiros, estão naufragados e precisam de ajuda. Vamos olhar para o texto. Por favor, observem bem. Até aqui, o que nós vimos? Nós vimos essas coisas. E agora vamos ver o texto falando dos naufragados em suas próprias habilidades, ou apesar das suas próprias habilidades. O texto diz: os que tomam navios e descem aos mares. Israel, ele não era notado por ser uma nação marítima. Israel não era conhecido por ser uma nação que se preocupava em desenvolver habilidades marítimas. Contudo, ele tinha comerciantes que se aventuravam longe em busca de bens preciosos. Nós vamos encontrar, por exemplo, no tempo de Salomão, particularmente, houve um comércio além-mar muito ativo. Se você for no primeiro livro de Reis e olhar no capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ver menção a respeito desse assunto. Os que andam pelos mares, eles reconhecem que existem poderosas tempestades e dificuldades. E eles tinham em mente uma verdade: tudo isso era trazido por Deus, pelo Senhor. E é interessante que nós encontramos na Bíblia eventos assim.
que demonstram essa visão de que se está acontecendo alguma coisa no mar, é porque Deus está permitindo que isso ocorra. E é Deus que tem que resolver esse problema. Um profeta do Senhor, chamado Jonas, foi um homem que estava num barco e havia uma grande tormenta, e eles começaram a perguntar: quem é que trouxe essa tormenta para dentro do barco? Quem está aqui contendendo contra Deus ao ponto de Deus agir desse jeito? E eles descobriram que era Jonas. E o que eles fizeram com ele? Jogaram para fora do barco. Essa ideia de que tempestades eram trazidas por Deus e que era, em alguns momentos, uma atividade de juízo de Deus, nós vamos encontrar na Escritura. O texto diz que esses homens de navios, ou esses marinheiros, eles estão descendo para o mar, ou seja, eles estão indo para o ambiente próprio, um ambiente que eles se sentem, de uma certa forma, à vontade, apesar das dificuldades. E que nós percebemos aqui que o salmista mostra o cuidado de Deus, sendo exemplificado na ação divina de conduzir o indivíduo a um lugar seguro. E o lugar seguro para todo marinheiro não é o barco. O lugar seguro para o marinheiro é fazer toda a sua jornada e encontrar um porto seguro. Então, nunca pense que o melhor lugar ou o melhor, mais seguro para ele seja o barco. Apesar dele se sentir à vontade, o lugar mais seguro para ele é o porto. É a cidade onde ele pode parar, descer em terra firme e desfrutar de tudo aquilo que ele ganhou trabalhando no mar. O texto ele nos fala dos marinheiros que entram no mar, mas são atingidos por perigos próprios. E eles vão enfrentar força e desventuras no mar. E o texto aqui dá a ideia de que eles estão descendo, a expressão aí é essa mesmo, descem, são trazidos para baixo, quase que derrubados para uma situação onde eles estão vivendo em perigo. É uma ação de ser levado para baixo. E o que eles fazem no mar? O texto diz que eles fazem negócios na imensidade das águas. Os que fazem tráfego, a expressão tráfego aqui dá a ideia de trânsito, mas dá a ideia melhor, a tradução melhor seria de aqueles que trabalham, negociam na imensidade das águas. Eles não simplesmente trabalham nas águas, mas eles trabalham na imensidade das águas. E a gente vai perceber que em todo momento aqui o texto tem uma linguagem superlativa, que fala de algo grandioso, de algo esplendoroso, tanto positivamente quanto negativamente. E aqui eles estão indo para a imensidade das águas, referindo-se a muitas águas, no sentido do mar, mas referindo-se também a tudo aquilo que essas muitas águas significam. Em alguns momentos, até mesmo a violência, ao perigo. E o mar, ele por si só, ele aponta para esse. Este mar não é um pouquinho de água, é um mar grande, cheio de perigos. Há perigos para aqueles que trabalham no grande, como diz o texto, imenso mar. A imensidade das águas é aquilo que aponta para uma realidade na qual nós vivemos. Nós temos que entender que isso aqui são figuras de linguagem. São ilustrações da existência humana. E o que o salmista está querendo perceber são os indivíduos vivendo no local onde eles se sentem bem, ou seja, eles sabem quando vai ficar mais próximo da chuva, quando pode ter muitas ondas, quando precisam parar de remar, quando precisam colocar as velas, quando precisam descer as velas, quando eles vão jogar a âncora de novo. E todas essas coisas eles sabem. Eles começam a ler as suas posições pelas estrelas, mas em meio a isso tudo,
apesar de toda essa qualidade de conhecimento experimental do dia a dia do marinheiro, isso tudo para ele ainda é muito perigoso. A vida da gente tem muito disso. Sabe, nós também sabemos muitas coisas por experiência. Experiência nossa. Experiência dos nossos pais que compartilham conosco a experiência que eles têm de vida e nós aprendemos com eles, com aqueles que são mais velhos, que têm riquezas para nos trazer, diz a palavra do Senhor, em experiência. Nós podemos ser pessoas que temos conhecimento através do estudo. Naquela época, muito provavelmente, esses marinheiros, eles tinham conhecimento por experiência, por muita experiência. É totalmente diferente de um barco contemporâneo, mas já era capaz de entrar no mar e atravessar o mar. Já existia muita experiência em meio a tudo isso. E o texto diz que enquanto eles estão fazendo uso destas qualidades que eles têm, destas habilidades que eles têm no mar, no verso de número 24, o texto diz: eles veem as obras do Senhor. Eles veem as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor nas profundezas. Deus permite ao homem ver suas obras, ou seja, tudo aquilo que ele fez, como um reconhecimento de que é Deus quem faz todas as coisas. É maravilhoso quando a gente chega diante do mar pela primeira vez. E eu me lembro, ainda pequeno, quando eu cheguei pela primeira vez no mar. E uma das descobertas mais importantes que eu tive, e mais rápidas que eu tive, é que a água era salgada. Eu bebi bastante. Eu era pequeno e logo engoli aquele tanto de água. Existem tantas coisas a serem descobertas pelo mar, no mar, através do mar. E o texto diz que uma das coisas é, nós vemos que tudo aquilo faz parte das obras de Deus. Ou seja, eu vivo as minhas experiências, eu trabalho em região onde eu tenho habilidades, mas eu tenho que ser sempre consciente de que tudo que está ao meu redor é obra do Senhor. E mais do que isso, o texto diz que eles também contemplam as maravilhas nas profundezas do abismo. Quando o texto está falando de maravilhas, ele não está se referindo a obras de Deus, mas ele está se referindo ao Deus extraordinário, ao Deus maravilhoso. A tradução acaba dando para nós uma visão um pouco equivocada. A ideia aqui é, e nós vemos quão Deus é maravilhoso. Quando nós vemos as grandes obras de Deus, nós vemos quem está por trás das obras. É o Deus grandioso. Se a obra é grande, imagine o Deus que a fez. Aquele que tudo construiu. A obra de Deus e o maravilhoso Deus são percebidos, e diz o texto, no mais obscuro, no abismo do oceano, nas profundezas do abismo, dando até mesmo a ideia de alguém que pode, por infelicidade, naufragar. E mesmo naquele momento de naufrágio, ele pode olhar para todas as coisas e ainda perceber que Deus é grandioso. O texto ele está apontando para nós, para um Deus que é verdadeiro, para um marinheiro que é verdadeiro, para uma habilidade que é verdadeira, mas ele está mostrando também para adversidades que haverão de ser verdadeiras. O texto vai nos mostrar, a partir do verso de número 25, que nós, aqui, mencionados como os marinheiros, nós vamos experimentar algumas coisas. O texto fala de tempestades. E a pergunta é, de onde vêm essas tempestades? No verso de número 25 diz, pois ele falou. Não é isso? E depois diz, e fez levantar. Quem fez levantar foi ele, o vento tempestuoso. E ele elevou as ondas do mar.
Observe que existe toda uma ênfase aqui no texto daquele que está trazendo as tempestades. De onde vêm as tempestades? As tempestades vêm do propósito de Deus. Não fique lutando contra circunstâncias existenciais ao ponto de você começar a brigar com Deus e questionar a Deus quanto aos propósitos dele para a sua vida. As tempestades, e aqui a linguagem é figurada mesmo, é figurada, não tem como a gente não ver desse jeito. E temos que ter muito cuidado. O texto está querendo nos mostrar que é Deus quem simplesmente falou. É aquele que disse, é aquele que proferiu, é aquele que mandou, e algo aconteceu. O que aconteceu? Ele diz, o texto, ele fez levantar o vento tempestuoso e ele elevou as ondas do mar como consequência. Deus fez, através de uma grande quantidade de vento, levantar uma grande tempestade, um grande redemoinho. Queridos, todos os eventos da história pertencem ao Senhor. Essa é uma das grandes máximas da fé cristã. Soberania de Deus. Propósitos eternos de Deus, que se cumprem dia após dia no desenvolvimento da história. E que nós estamos percebendo é que o marinheiro, ele está dentro do barco, mas ele está experimentando de algo que Deus está permitindo acontecer. Deus permite um vento que vem, e esse vento que vem, ele é tempestuoso, é uma tempestade, não é um ventinho qualquer. Eu nunca estive no mar, no meio de tempestade. Deve ser algo terrível. Deve ser algo temível, até mesmo para coisas grandes ou barcos grandes. E o texto diz que, por causa dessa grande tempestade, as ondas subiram. E observem bem, a ideia é de um barco que sobe e desce. E sobe e desce. Com o vendaval, Deus fez as ondas se tornarem bastante grandes. Grandes, enormes ondas. Em algumas traduções de ondas do mar, que nós temos aqui, é traduzido como uma figura do castigo de Deus, como são aquelas que vêm lavando tudo, como aquelas que vêm batendo sobre aqueles que precisam de disciplina. Mas a grande ênfase do texto é o objetivo, o propósito, é um ato de Deus que fez com que tudo aquilo acontecesse. No verso 26 diz o texto que nestes momentos eles subiam até os céus e depois desciam até aos abismos. Observem bem, parece que quando nós vamos lendo o texto, a gente consegue visualizar a imagem, né, de um barco que sobe naquelas grandes ondas e depois pode afundar e depois voltar e depois continuar. Deus fez com que passassem por algo aqueles marinheiros experimentados. Eles passaram por algo no qual não tinham domínio. E certamente tiveram medo. Isto os levou, como diz o texto, aos céus. Aos céus dá uma ideia até mesmo de morada de Deus. Mas também levou-os até o abismo. E essa palavra abismo aqui no hebraico pode ser traduzida como sepultura. Tipo, eu estou tão lá embaixo que eu estou vendo até a morte. Eu estou presenciando o fim de tudo. Cheguei perto de Deus, mas logo depois vejo que tudo está acabando. Deus fez com que perdessem a coragem neles mesmos. Deus estava levando-os diante daquela situação a perceberem qual era a verdadeira realidade daqueles homens. Qual é o propósito de Deus aqui para essas tempestades? Observem bem que o texto diz que no meio destas angústias, das angústias geradas pela circunstância em que estavam vivendo,
eles estavam com as suas almas desfalecidas. A angústia promovida na vida de uma pessoa, querido, na sua vida, na minha vida, a de cada uma das pessoas, é para que nós olhemos para o alto e reconheçamos a Deus. Nunca se esqueça disso. Se existe um motivo para Deus permitir situações adversas na nossa vida, não é porque Ele é maldoso ou quer ver distância de nós, mas é porque Ele quer realmente que nós estejamos buscando e olhando para o alto, de onde vem o socorro, como diz o salmista. Nós precisamos perceber que toda a nossa história, ela está marcada pelo nosso pecado e pelas consequências do nosso pecado. E por mais que nós tenhamos habilidade para vivermos, tenhamos ferramentas para entrarmos no conflito do mar da vida, por mais que tenhamos rota a ser cumprida, nós não vamos dar conta de vencer tudo, porque o pecado nos desabilitou. O pecado fez com que as nossas habilidades ficassem prejudicadas. E a principal delas é: não conseguimos mais voltar-nos para Deus com sincero coração e de tal forma que nós pudéssemos resolver o nosso problema diante de Deus sozinhos. Sem a bondade de Deus, não dá. O Senhor deseja que entendamos a nossa necessidade dEle. No verso 27 diz que nesse sobe e desce, desse olhar para o céu e lá no abismo, eles andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Diante das tormentas e suas consequências, queridos, os homens ficam tontos como bêbados, é isso que o texto está dizendo. Batidos de um lado para o outro. Ficam sem orientação, sem saber o que fazer. Em Efésios capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos estar cheios do Espírito Santo e não cheios do vinho no qual há dissolução. Ele está fazendo um contraste ali. Ele está mostrando que o Espírito de Deus e o próprio Deus, ele traz controle para a nossa vida, porque ele nos dá domínio próprio, ele domina a nossa existência, o seu Espírito nos enriquece com a sua graça, traz-nos consolo e paz, traz-nos luz e direção no meio das trevas. Enquanto o vinho, ele tira de nós o discernimento. E o texto está dizendo que os solavancos da vida, do mar da vida, da rota do marinheiro, são suficientes para tirar o indivíduo da orientação. E ele não sabe o que fazer. O que eu faço? Ferramentas. Eu jogo o quê? Eu pego o remo, eu desço, eu subo aquelas coisas todas, as velas. O que eu faço aqui agora? O que o texto nos traz é que os homens, a sabedoria, a prudência, começam a tomar decisões e consequentes atitudes sem sabedoria. Isso é verdade, irmãos. Um dos grandes acontecimentos na vida da pessoa que vive problemas permitidos por Deus, desventuras, dificuldades, tempestades na vida, é a pessoa tirar os olhos daquilo que pode mantê-lo controlado. E ele começa a olhar para os lados e buscar soluções onde ele jamais deveria ter buscado. E ele pode agir sem tino, sem sabedoria, sem prudência, desviando os seus olhos do Senhor. Queridos, por mais habilidosos que fossem os marinheiros na condução dos seus navios, em situações como essas, eles se viam privados dos seus sentidos, das suas qualidades. Eles se viam paralisados. Eles não podiam valer do seu
socorro e nem daquelas coisas que ele tinha para o socorrer, que estavam à sua mão. É uma situação verdadeira. Pois ainda que reunissem todos os equipamentos e lançassem sua âncora nas profundezas do mar, estendessem as suas velas, fizesse todas as suas tentativas e sentissem a frustração, eles se rendem à tribulação, à tempestade, ao vento e às ondas. E muitos dizem: vamos deixar simplesmente ir. Esvaziam-se de esperança, de segurança, abandonando aquele que pode verdadeiramente abençoar. Quando todo o auxílio humano falha, ou aqueles que nós preparamos para nós mesmos, nós clamamos ao Senhor. E isso é uma convincente evidência de que nós finalmente reconhecemos que precisamos da vida e da manutenção da vida que somente Deus pode me dar e sustentar. O texto diz no verso de número 28, na sua aflição, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Na sua aflição, eles clamaram ao Senhor e Deus os tirou da tribulação em que eles se encontravam. Esse verso 28, ele é repetido 4 vezes. Agora é a última no capítulo 107 dos Salmos. E mostra a atitude da busca de maneira clara, audível, consistente na presença de Deus. Porque o que nós encontramos aqui é o clamor sincero. E como eu lhes disse já, queridos, o clamor sincero, ele é fruto de um coração verdadeiramente arrependido. Eu usei essa frase semana passada e anotei ela. O clamor sincero é fruto de um coração verdadeiramente arrependido. Arrependido dos seus pecados, das suas desventuras, das suas mazelas, das suas atitudes contra o próprio Deus. Amados, não existe forças em nós, mas existe a oportunidade de nos aproximarmos de Deus com um coração sincero, quebrantado, moído, abatido, cansado, angustiado e, nesse caso, à beira da morte. Quando, irmãos, isso acontece, ocorre algo. O texto diz que Deus dos altos céus ouve. E não só isso, Ele intervém na nossa história e nos trata. Deus resolveu o que causava ansiedade e angústia na vida daquelas pessoas. O texto no verso de número 29 diz que Ele fez cessar as ondas. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Ele fez cessar a tempestade, os ventos e as ondas diminuíram. Irmãos, como nós precisamos de ter tormentas acalmadas. Como é bom viver um momento de brisa. Aquele momento sereno, onde você ouve até ondas, mas ondas só para te fazer sentir bem e não sentir medo. Deus acalmou a tormenta. É Deus quem traz solução aos problemas daqueles que estão convivendo com perigo, confiados em suas próprias habilidades. As ondas, diz o verso 30, sossegaram. E aí, diz o texto,
eles se alegraram com a bonança. E assim Deus os levou ao desejado porto. Esse texto é fabuloso. Esse verso, ele nos ensina exatamente a sequência das coisas. E a sequência é, na medida em que eu, apesar de toda a minha habilidade, de toda a minha capacidade, de toda a minha experiência, eu estar vivendo dentro do barco que eu domino, dentro do mar que eu me sinto bem, Deus pode permitir tormentas na minha vida, e permite. E no meio disso tudo, Ele me faz olhar para o céu e olhar para o abismo. E ver a Deus e ver o inferno. Ele me faz olhar para dentro do meu próprio coração e pensar o que eu posso fazer agora. E diante dessa situação eu perco todo o tino, toda a sabedoria, todo o discernimento, toda a capacidade. E Deus faz com que nós estejamos entendendo, diz o salmista. Quem é o Deus que ouve? E diz o texto, então, na minha angústia, na hora certa, eu cheguei diante do Senhor e eu busquei, e Ele me ouviu, e Ele tratou a minha angústia, a minha tribulação. O texto diz que Deus acalmou a situação da vida deles, trouxe solução para os seus problemas. Queridos, esse é o Deus que nós cremos. Ele traz solução aos nossos problemas. O primeiro deles é o nosso pecado, e a consequência dele é a morte eterna. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados são perdoados na medida em que reconhecemos os nossos pecados, confessamos Ele a Deus, reconhecemos que só o sangue de Cristo é verdadeiramente poderoso para nos perdoar, e nós confessamos e entregamos a nossa vida ao Senhor, e Ele nos perdoa. E Ele nos salva, e temos esperança de vida eterna. Se Deus pode fazer esse milagre de me tirar da esperança da morte eterna para a vida eterna, qual problema Deus não resolve? Se Ele pode enfiar a mão no império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, qual outro problema é maior do que esse, do que vencer todos os outros inimigos? Por isso, saiba, meu amado, que Deus é muito maior do que o problema que você tem, do que a tormenta que você vive, do que a angústia da sua alma, do que as ondas que te faz sentir angústia. O texto diz que na medida em que Deus agiu, cuidou, tratou tudo aquilo que trazia para eles ansiedade, angústia, a sua tribulação, eles se alegraram, ficaram felizes com a bonança. E por causa disso, Deus os levou ao porto. Ficar feliz com a ausência de ondas e perigos é algo que eu creio que nós não precisamos aprender, é algo que simplesmente acontece. O Senhor da natureza tinha o poder de controlar todas as coisas. A selvagem tormenta. Como o Senhor Jesus fez e foi capaz de acalmar a tempestade no mar da Galileia. Marcos capítulo 4 nos fala a respeito disso. O livramento de Deus tomava a forma da calmaria das tempestades marítimas, de modo que podiam, por fim, alcançar o porto para onde eles queriam chegar. O local melhor para o marinheiro não é o mar, é o porto. O mar é onde ele vive, é onde ele usa habilidades, onde ele expressa várias coisas, mas onde ele tem todo o seu prazer e ele pode desfrutar do fruto de todo o seu trabalho, é no porto. Irmãos, somente Deus pode nos levar para esse lugar seguro. O livramento de Deus feito aqui é algo que faz o nosso coração
jubilar só de pensar como Deus pode fazer também na minha vida. Nós vimos no capítulo 107, nos versos 4 e 5, que aqueles que estavam no deserto, eles não tinham casa, não tinham uma cidade onde eles podiam descansar. Por quê? Porque o lugar daquelas pessoas não era o deserto. Depois nós vemos aqueles que estavam presos nos seus pecados, com os grilhões nas suas pernas, de ferro. Mas a casa deles não era a cadeia e nem os grilhões. A casa de um marinheiro normalmente é no porto. E quando o Senhor age a nosso favor, irmãos, o texto diz que eles deram glórias a Deus, eles glorificaram ao Senhor. E agora o salmista diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Este verso é repetido no texto novamente, logo depois da ação graciosa de Deus, para ensinar que é necessário haver atitude de gratidão a Deus continuamente, pois Ele sempre será digno de gratidão pela forma com que Ele cuida de nós. E no verso 32 diz: exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. É como se o salmista estivesse informando que essa é uma espécie de gratidão. Quando a gente passa por tudo e Deus nos leva no porto e nos dá livramento e coloca um cântico de louvor no nosso lábio para agradecer a Ele, é uma espécie de gratidão que merece não só ser reconhecida individualmente, eu e Deus, ou mencionada na minha família, eu com a minha família glorificando a Deus, mas também que deve ser louvado o Senhor e manifestado em todos os lugares, inclusive nos grandes ajuntamentos, nas grandes assembleias. É como se o texto dissesse: vai e esteja compartilhando e glorifique a Deus junto com os demais que também glorificam a Deus. Aqui o salmista faz menção especial dos anciãos, notificando que quanto mais sabedoria e experiência uma pessoa tem, mais capaz é de ouvir e de ser testemunha desses louvores. Queridos, concluindo, como nós podemos nos ver diante desse texto? De uma certa forma, semelhantemente àquilo que já vimos nas outras três figuras do texto. Nós temos que aprender a reconhecer a realidade. E a realidade daquele que serve ao Senhor, daquele que conhece a Deus como seu auxílio, o seu Salvador, a sua esperança, a sua alegria, o seu consolo. Ele, eu, você, nós que experimentamos do auxílio de Deus, devemos sempre nos lembrar da aflição que vivemos. Mas não devemos fazer isso para murmurar. Jamais. Porque Deus não nos deixou ali. E Ele não nos deixará em lugar nenhum. Ele vai, finalmente, depois de todas as coisas, nos levar ao lugar de eterna alegria, louvor e adoração na sua presença, aos céus. Então, mas é importante que nós tenhamos em mente das aflições que nós já passamos na vida, das tormentas que ainda poderemos passar. Nós devemos nos lembrar que somente o Senhor pode resolver os nossos problemas. E parar de nos gabar
daquilo que nós geramos para nós mesmos. Nós vivemos num mundo extremamente individualizado, onde as pessoas, cada uma delas, busca os seus próprios interesses, desenvolvem as suas próprias capacidades, geram os seus próprios ninhos de segurança e de proteção. Mas muitos destes são aqueles que são atingidos lá dentro destes ninhos pelas tempestades. Nós temos que nos lembrar que é Deus quem nos ajuda. E nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu. E pedir para Deus ter misericórdia de nós, para que jamais nos esqueçamos da sua bondade para conosco. Queridos, nós somos como marinheiros no meio da tormenta. Essa é a grande verdade. Nós somos como um marinheiro no meio da tormenta. Apesar das nossas experiências, das nossas habilidades, das nossas vidas com Deus, nas nossas jornadas, o marinheiro estará sempre sujeito a intempéries que Deus permite acontecer na nossa rota. E eu espero que Deus possa manter os nossos olhos fitos nele, na certeza de que Ele é Deus que cuida de nós. Na angústia, clamei ao Senhor. E Ele tratou toda a minha tribulação. Vamos orar. Ó Senhor, nós, em alguns momentos da nossa história, nós sentimos como se fôssemos marinheiros naufragados. Apesar, ó Pai, de toda a preparação, de tudo aquilo que geramos ao nosso redor, ainda estamos vivendo lá no fundo e passando por situações tão difíceis. Mas, ó Deus, permita que em momentos como esse nós tenhamos os nossos olhos voltados para o alto, para o autor de todas as coisas e consumador de todas as coisas. Que nós estejamos nos lembrando, ó Pai, da soberania do Senhor sobre a sua criação e sobre a nossa vida. Imploramos para que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo os nossos olhos para contemplarmos o seu amor para conosco e assim nós possamos clamar e derramar o nosso coração na tua presença em esperança, para que possamos receber de ti, ó Deus, a verdadeira esperança, a verdadeira solução, para que assim continuemos adorando o teu santo nome. Fortalece-nos, ó Pai. Fortalece-nos e permite que até mesmo em meio às tribulações nós possamos entender que estamos aprendendo a depender ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, e o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre.